Muitos pacientes perguntam sobre trombose no consultório, ou têm muito medo de trombose. Mas qual trombose? Nós temos dois tipos de trombose, a arterial e a venosa. Por que tem o mesmo nome? Tem o mesmo nome porque as duas são causadas por um trombo. O que é um trombo? A rigor, um trombo é a presença de um coágulo ocluindo a luz do vaso. Tanto seja arterial, tanto faz que seja venoso. Esse trombo ele é composto de um coágulo, primariamente de um coágulo. Agora eu vou explicar para vocês por que fica diferente. Então, se as duas coisas são trombose com oclusão do vaso causadas por um coágulo, por que é diferente? Em primeiro lugar, porque esses sistemas funcionam de forma diferente. Enquanto o sistema arterial obedece o coração tanto em velocidade do sangue, que chega fácil a 80 centímetros, 100 centímetros por segundo no sistema arterial, o sistema venoso obedece muito mais o fluxo respiratório dos pulmões. Com você tendo velocidades que vão de zero numa inspiração até talvez 15 centímetros, 20 centímetros por segundo numa expiração. Já vimos uma diferença, já não é uma velocidade constante. Também é uma velocidade muito menor no sistema venoso. A pressão também. Quando o médico fala assim, sua pressão venosa está aumentada, não é aquela pressão que vocês tiram e medem quando vão ao pronto-socorro, aquela pressão que é aferida no braço. Aquela é a pressão arterial. Mais uma vez, ela obedece o ritmo do coração com a pressão cardíaca. Então, o seu coração está com pressão 120 por 80. Isso quer dizer que você tem uma pressão de sístole na batida cardíaca, esse sangue é transmitido para o seu sistema circulatório com essa pressão de 120. O vaso é diferente, uma artéria tem que ter camada muscular para aguentar essa pressão, mais espessa e tudo. Já nas veias, nós não temos essa pressão. Para o sangue chegar no seu pulmão, ele deve chegar no pulmão, na artéria pulmonar, com uma pressão ao redor de 3 milímetros de mercúrio. Uma pressão muito mais baixa. Também é um sistema que opera contra a gravidade. Isso já faz com que a velocidade dele já seja mais baixa. É um sistema que tem a capacidade de dilatar. Vocês já perceberam que quando estão num dia muito quente, as veias dilatam. Quando estão num dia muito frio, as veias se contraem. Tudo isso para manter o nosso equilíbrio térmico. Com as artérias, esse fenômeno é praticamente desprezível. Não há uma dilatação arterial, não das artérias tronculares, baseado no calor ou em algum efeito térmico. Os fatores que causam as tromboses também são muito diferentes. Enquanto que no sistema arterial, os fatores são mais para tabagismo, diabetes, obesidade, o colesterol alto, sedentarismo, arritmias cardíacas. Sim, o coração batendo de forma rítmica, ele pode fazer um coágulo no ventrículo esquerdo e na hora que o coração bombear, esse coágulo eventualmente pode sair e fazer o que chamamos de um êmbolo. Quer dizer, esse coágulo viaja pelo seu sistema circulatório e vai fazer uma trombose à distância. A trombose arterial ela pode ser crônica ou aguda. Crônica, quando é uma placa calcificada ou uma placa de gordura que vai causando um estreitamento progressivo nessa artéria, são estenoses que chamamos, termo médico, até que chegue numa oclusão. Então daí sim, trombosou, quando chegou na oclusão. Isso pode demorar vários anos. Ou nós podemos ter a trombose arterial aguda, ocorre por uma arritmia cardíaca ou uma presença de um aneurisma que tenha coágulos no seu interior, tenha trombos no seu interior e, eventualmente, esse trombo pode se partir, viajar pelo sistema circulatório, causar uma embolia, causando uma trombose arterial aguda ou uma embolia aguda. Nesse caso, o tratamento tem que ser muito rápido, uma intervenção em poucas horas. Em pacientes jovens, ao redor de 4 a 6 horas, porque eles não tiveram tempo de fazer circulação colateral. Em pacientes mais idosos, que já têm uma trombose crônica, eles já desenvolveram muita circulação colateral, então esses efeitos simbólicos já não necessitam assim de uma urgência tão grande. Mesmo assim,
precisam ser corrigidos, né? Não é uma coisa que possa esperar vários dias. Então são eventos mais agudos, mais preocupantes, com risco de perda do membro. Tromboses venosas, o risco de perda do membro até existe, mas é muito mais raro. Isso é só quando ocorre uma coisa chamada flegmásia. E ela é mais tardia na trombose. Normalmente o risco agudo de uma trombose venosa é a embolia pulmonar. Esse trombo, esse coágulo, pode sofrer uma fratura e ele vai parar no seu pulmão. É o único lugar para onde ele pode ir, é para o pulmão. Existem situações especiais, que falaremos em outro vídeo, que pode sim um trombo venoso causar uma oclusão arterial. Mas esse é um outro capítulo específico e de exceção. Via de regra, tromboses venosas fazem o risco agudo de uma embolia pulmonar. Elas criam circulação colateral fazendo varizes, é o que chamamos de síndrome pós-trombótica. Os fatores são diferentes. Aqueles fatores do sistema arterial já não valem mais para o sistema venoso. Para o sistema venoso são períodos acamados, como recuperação pós-operatória, recuperação cirúrgica, uso de gesso, fraturas de ossos longos. Esses são fatores para uma trombose venosa. Também existem fatores congênitos, que são as trombofilias. As trombofilias ocorrem muito mais também no sistema venoso. Das congênitas, a mais famosa é uma anomalia congênita no fator 5 da coagulação, chamamos fator 5 de Leiden. Mas existem algumas outras a serem pesquisadas pelo cirurgião que atende o paciente. Esse tipo de fator já não tem tanta força e tanta influência no território arterial. Como os fatores são diferentes, como as fisiopatologias são diferentes, é natural que os tratamentos também sejam diferentes. Enquanto na trombose venosa, usamos muito mais anticoagulação por longos períodos, às vezes até 2 anos de anticoagulação. Na fase aguda, podemos usar trombolíticos, tentando derreter esse trombo, fazer a lise do trombo e reabrir aquele caminho venoso. Podemos utilizar filtros de veia cava para se evitar uma embolia pulmonar. Podemos, depois da trombólise, colocar stents, se necessário. Normalmente não é necessário. Já na trombose arterial, não. Na trombose arterial, obrigatoriamente ou vamos usar stents ou faremos pontes, utilizando veia safena ou pontes sintéticas para a revascularização daquele membro. Como podem ver, de coincidência mesmo, só tem o nome trombose. Fica a dica para quando forem no médico falar que alguém na sua família teve trombose, tentar explicar um pouquinho melhor se foi uma trombose venosa ou arterial, porque pode influenciar no seu tratamento.